CPI da Transparência vai cobrar esclarecimentos sobre pedidos de informação feitos à Secretaria Estadual do Ambiente. Autoridades fazem ações para reduzir impactos do calor excessivo na população. Mercado Municipal de Niterói recebe título de Patrimônio Histórico, Turístico, Gastronômico e Cultural do Estado. E plenário aprova projeto que autoriza a doação de terrenos do Estado para o programa Minha Casa Minha Vida. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI da Transparência da Alerj vai ouvir na terça-feira, após o Carnaval, dia 11 de março, representantes da Secretaria Estadual do Ambiente. O objetivo é cobrar os esclarecimentos sobre os pedidos de informação feitos pelo grupo no ano passado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades no cumprimento da Lei Federal de Acesso à Informação pelo Estado do Rio, se reuniu nesta terça-feira para definir o cronograma inicial de trabalho. Por unanimidade, os parlamentares definiram 3 ações iniciais, entre elas os pedidos de esclarecimento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do Instituto Rio Metrópole, através de requerimentos de informações e oitivas, e uma audiência pública conjunta com outras comissões da Casa para ouvir a Águas do Rio, a SEDAI e a AEGEA. A Secretaria do Meio Ambiente vai ser o primeiro a sentar aqui para ser ouvido, por óbvio, pelas irregularidades que nós já temos constatado de maneira individual, e aí com a força da CPI a gente consegue mais informações. Então, o primeiro foco vai ser o meio ambiente. Depois a gente vai tratar do Instituto Rio Metrópolis, que também é um órgão que está trazendo muitos problemas de transparência, contratos injustificáveis. Então, a gente quer ouvi-los para entender o que está acontecendo. E, por fim, nós vamos chamar esse grupo, que é a SEDAI, Águas do Rio, a AEGEA, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque o cidadão já não aguenta mais. De acordo com o presidente da CPI, deputado Alan Lopes, a transparência no programa Limpa Rio, que visa limpar e desassorear rios e canais do Estado, deve ser um dos focos dos deputados nessa primeira audiência. Um projeto bastante complicado, um projeto que precisa de muita transparência. A gente tem algumas evidências, a Controladoria Geral já apontou também algumas evidências de desvios, de corrupção. Então, a gente quer trazê-los aqui para ouvir. Mas a secretaria é muito grande, tem o INEA, a gente tem problemas de venda de licenças, enfim, é uma enxurrada de coisas irregulares que acontecem na secretaria que precisam ser apuradas por essa comissão parlamentar de inquérito. O relator da CPI, deputado Rodrigo Amorim, destacou os avanços da CPI desde a sua criação e também ressaltou que esse é apenas o cronograma inicial, mas que a comissão tem muito a contribuir ainda no combate à corrupção e em benefício da população fluminense. Em relação ao Rio Metrópole, tem a pertinência dele em relação ao problema da água, porque existe uma questão contratual que foi levantada aqui na sessão, inclusive. A gente precisa também avaliar esses contratos que vêm sendo executados, mais recentemente um publicado, e eu tenho convicção que é uma comissão importante, é uma comissão que tem dado respostas à população do Rio de Janeiro. A gente tem tido respostas das demandas que apresentamos ao Tribunal de Contas do Estado, conseguimos um grande avanço no que diz respeito ao estacionamento da UERJ e outros temas que a gente trouxe e que estamos apurando. O combate à corrupção, ao mal feito com dinheiro público é algo que precisa ser investigado, precisa ter prova robusta, e a gente está trabalhando e se dedicando para isso. Devido ao calor excessivo dos últimos dias, as autoridades vêm realizando ações para minimizar o impacto na população. Ontem, houve registro oficial pelo Instituto Nacional de Meteorologia na Restinga de Marambaia, na Zona Oeste, de 41,3 graus no dia mais quente deste verão. O Rio entrou no nível de calor 4, patamar inédito na escala que vai até 5, para alertar sobre temperaturas extremas, entre 40 e 44 graus. A mesma situação se repetiu em cidades do interior do estado. A SEDAI mobilizou equipes, como faz durante o Carnaval, com distribuição de água em vários pontos do Rio. O trabalho vai continuar nos próximos dias. Nós estamos enfrentando uma onda histórica de calor. Pela primeira vez, atingimos o nível 4, o que indica um calor extremo. Pensando nisso, a SEDAI está reforçando sua responsabilidade social e o seu compromisso com a população
disponibilizando pontos de hidratação em diversos locais da cidade, enquanto essa onda de calor extremo durar. Nos próximos dias, nós estaremos nas principais ilhas de calor. Acompanhem as redes sociais da SEDAI para saber os locais exatos. Especialistas também alertam, pois o calor pode trazer consequências para a saúde física e mental. Essas altas temperaturas causam sérios impactos na nossa saúde mental. Primeiro porque o nosso corpo não está habituado com esse calor imenso por tanto tempo. Então, o corpo tenta manter a homeostase. Nessa tentativa fisiológica, a gente perde o poder de concentração. Perdendo o poder de concentração, a gente fica mais ansioso, mais irritado, a gente fica mais cansado, Então, a nossa fisiologia, ela está gritando, e a nossa saúde emocional também. A gente fica triste porque não consegue realizar o que a gente precisa realizar, sair na rua está ficando impossível, então a gente também tende a se isolar, mas quando pode, ficar em casa, em frente a um ventilador, num lugar que tenha alguma possibilidade para que a gente se refresque. Valem algumas recomendações dos especialistas. Mantenha a hidratação, coma alimentos leves, frutas, legumes e verduras, aplique protetor solar. Use roupas frescas e, se possível, com proteção extra, como chapéu e óculos de sol. Evite a prática de exercícios ao ar livre, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Evite bebidas alcoólicas, que contribuem para a desidratação. Não leve os animais de estimação para passeios nos horários de pico de calor e ofereça água fresca durante o dia. Ao sentir tontura ou fraqueza, busque auxílio médico. Veja agora no nosso Giro de Notícias. O Mercado Municipal de Niterói acaba de receber o título de Patrimônio Histórico, Turístico, Cultural, Gastronômico e Material do Rio de Janeiro. Inaugurado por Getúlio Vargas em 1938, o Mercado Municipal de Niterói reabriu ano passado, revitalizado com adaptações no prédio para funcionar como polo de gastronomia. Desde então, é um dos equipamentos turísticos mais visitados de Niterói. A revitalização incluiu intervenção urbanística e paisagística no entorno do mercado e envolveu também a reestruturação viária do local. Eu tive a honra e o orgulho de ser a deputada autora da lei que faz do Mercado Público Municipal de Niterói patrimônio cultural, imaterial, gastronômico, histórico e turístico do estado do Rio de Janeiro. Mercado Público Municipal que existe desde 1938. Um prédio em estilo Art Deco, que é um orgulho, não só para Niterói, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Ele está requalificado, e foi remodelado. E nessa nova configuração ele está gerando emprego e oportunidade para o povo da cidade de Niterói. É um orgulho para Niterói e para todo o estado do Rio de Janeiro. Já começaram em Campos e Macaé as aulas de cursos profissionalizantes do programa Autonomia e Renda. Elas fazem parte de uma parceria da Firjan, Senai, SESI e Petrobras, que possibilita a oferta de cursos nos níveis técnico e de qualificação profissional em várias cidades do Brasil. No estado do Rio de Janeiro, mais de 580 alunos iniciam as aulas neste mês. Destes, 110 terão aulas nas unidades Firjan Senai na região norte fluminense. Entre os cursos, montador de andaime, técnico em segurança do trabalho, pintor industrial e caldeireiro. Além da gratuidade nos cursos de formação profissional, o programa conta com a concessão de bolsas auxílio de R$ 660 mensais. E as alunas mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais. Novo estudo feito por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz aponta desigualdades no acesso ao parto hospitalar no Brasil. O levantamento mapeou quase 7 milhões de partos no Sistema Único de Saúde, realizados de 2010 a 2011 e de 2018 a 2019. O resultado sugere que a distância e o tempo de viagem ao hospital podem ser fatores de risco tanto para a mãe como para o recém-nascido. O problema mais grave é no Nordeste e no Norte, onde as gestantes percorrem as maiores distâncias, de até 130 quilômetros, podendo levar 6 horas no percurso. No Sudeste e no Sul,
as viagens costumam ser bem menores, variando para até 56 quilômetros e com duração máxima de 52 minutos. O plenário aprovou hoje o projeto que autoriza a doação de terrenos do Estado para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe como foram as votações na matéria de Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta terça-feira, foi analisada a proposta de alteração na lei que trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O objetivo é ampliar a abrangência do artigo que trata da substituição tributária do imposto. O texto em vigor suspende a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral, leite, laticínios, vinhos, espumantes, prosecos, cachaças, bebidas destiladas e fermentadas, entre outros, produzidos no Rio de Janeiro. O novo texto suspende o regime de substituição tributária para esses mesmos itens, mas produzidos fora do Estado. A matéria assinada pelo deputado Luiz Paulo e mais 7 parlamentares foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os atacadistas que trazem esses produtos, o leite, o vinho, a aguardente, bebidas quentes, água mineral, que traz de outros estados, traz com uma alíquota reduzida de 12%, competindo com os que produzem aqui com alíquota de 18%. Ora, quem é que resiste? Então, em função desse desequilíbrio, é que houve a demanda já antiga desses produtos especificamente saírem da substituição tributária, porque eles são muito importantes para o nosso Estado. Também analisada a mensagem do governo que autoriza o Poder Executivo a doar terras de propriedade do Estado para o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, administrado pela Caixa Econômica Federal. As terras devem ser utilizadas para a construção de 1.394 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O texto lista os 7 terrenos que devem ser doados, todos na cidade do Rio de Janeiro. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. É importante que a gente aprove esse projeto. São 7 terrenos que hoje já tem chamamento empresa vencedora e a gente precisa ultrapassar essa fase burocrática e a aprovação da lei para que a gente possa, junto com a Caixa Econômica, começar a executar e trazer dignidade para toda a população que vai receber essas mais de 1.000 unidades habitacionais. A proposta do deputado Dionísio Lins prevê a adesão do Estado do Rio à Política Nacional de Alfabetização. O objetivo é implementar programas e ações de combate ao analfabetismo absoluto e funcional nas diferentes etapas da educação básica. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A legislação federal já contempla e os estados precisam adequar e se alinhar com o projeto da área federal. E esta aprovação por unanimidade favoreceu o nosso estado do Rio de Janeiro e a população vai ser melhor assistida na área educacional. Quanto menos analfabeto, melhor, seja de qual for a idade. Operadoras de telefonia móvel e fixa devem fornecer aos clientes que utilizam plano pré-pago um extrato detalhado da conta com chamadas telefônicas e serviços utilizados com o respectivo valor cobrado, no mesmo padrão dos extratos de serviços dos planos pós-pago. Para o autor da proposta, deputado Rodrigo Amorim, a medida vai permitir que o consumidor possa conferir se o uso dos créditos está compatível com o que foi pago. O projeto aprovado segue para análise do governador. Já a deputada Lucinha propõe a criação da Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, com alertas sobre os riscos do uso de antibióticos e medicamentos controlados sem prescrição médica. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. As lojas que vendem bens de consumo duráveis podem ser obrigadas a realizar trocas em domicílio em caso de produtos com defeito. A operação não deve ter nenhum custo para os consumidores. É o que diz o projeto do deputado Fábio Silva, que foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser alterada a lei de 2018, que cria o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho.
Proposta do deputado Fred Pacheco estende o programa para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. O texto também atualiza termos considerados capacitistas para se referir a pessoas com deficiência. O projeto recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.